onde só o líder ditava as normas, e aí nós vimos que nesse período aí, os egípcios desenvolveram matemática, engenharia, geometria, arquitetura, então eles desenvolveram várias técnicas para a construção dos digues, das barragens. Nós vimos também que foi nesse período aí que o faraó se tornou um líder absoluto, e a partir daí começou-se o período dinástico, certo? E no período dinástico nós vimos a supremacia do líder total, né, sobre o poder. Nós vimos a maneira como ele administrava, a questão da arrecadação dos impostos, e lá no final nós vimos a queda desse período. E aí sim, nós tivemos uma atividade na página 95 e 96 de 4 questões. Essa atividade ela não foi corrigida, nós vamos corrigir agora, tá? Então, a primeira questão, ela diz assim: reflita e comente porque o faraó se tornou a reencarnação do deus Horus no Egito e como a ideia foi introduzida na sociedade, certo? Então, ele queria que você refletisse por que o faraó se tornou a encarnação do deus Horus no Egito e como que isso foi introduzido na sociedade. Ok? Por que e como foi introduzido na sociedade. Nós conversamos muito sobre essa questão do deus Horus, sobre quem era o deus Horus, o filho do Deus Supremo, o criador de todas as coisas e tudo. E nós vimos que o faraó, ele assume para si essa posição de reencarnação do deus Horus. Então, por quê? Primeira pergunta é, comente por que o faraó se tornou a reencarnação do deus Horus. Não é que o faraó se tornou, a questão está um pouco ela está um pouco não tão elaborada, certo? Porque, na verdade, ele não se tornou a reencarnação do deus Horus. Ele assumia para si esse título, tá? Ele assumia para si esse título. Então, não é que ele se tornou. A questão, o autor do livro, ele falha um pouco na hora que ele vai fazer esse questionamento aí, certo? Então, a questão é por que o faraó tomou para si a reencarnação de Deus Horus no Egito. Por quê? Porque ele queria assumir um poder sobre todas as pessoas. Ele queria assumir um poder sobre todos, um poder supremo. Para isso, ele tinha que assumir o papel de alguém mais poderoso do que qualquer ser humano. E alguém que fosse impecável. E alguém que as pessoas ficassem devendo a ele. Certo? Então, ele assumiu a reencarnação de Deus Horus. Por quê? Aí você compara com a sua resposta aí. Porque ele precisava assumir uma posição de superpoderoso, porque ele precisava assumir uma posição que as pessoas dependessem dele. Certo? Porque imagina você, ele criou o mundo, então todo mundo é grato a ele porque ele criou o mundo. Certo? Na ideia dele, na ideia dos egípcios, foi o Deus Horus que criou o mundo. Então, o motivo é esse, porque ele queria assumir uma posição de poder, certo? Uma posição de poder. Maior que qualquer pessoa, certo? Ele queria estar no topo do poder. Se você colocar só assim, porque ele queria estar no topo do poder, acima de todas as pessoas, já está certo. Então, da maneira como você colocou, se você colocou que ele queria estar acima do poder, está certo. E a continuação da questão, ele pergunta como essa ideia foi introduzida na sociedade, certo? Como que as pessoas começaram a pensar nele como um deus Horus, certo? E aí essa questão nós vemos lá na página 93, quando diz assim, ó, a unificação do Estado egípcio teve início no momento em que a porção norte do Delta Nilo e Sul se unificaram. Então, como foi que essa ideia entrou na sociedade egípcia? Quando o Alto e o Baixo Egito se uniram, certo? O Alto e o Baixo Egito se uniram. Quando eles se uniram, aí o faraó disse assim, pronto, nós estamos unidos e eu sou a reencarnação do deus Horus e vou governar todos vocês.
Então, a segunda resposta para a primeira questão, como essa ideia foi introduzida na sociedade, ela foi introduzida ela foi introduzida no período da unificação dos dois Egípcios, certo? O alto e o baixo. Tá? Segunda questão. E aí você vai comparar. Professor, como a minha não está igual à sua, mas parecida. Certo? Por que pensaram que o Deus Horus tinha reencarnação tinha reencarnado no faraó? Surgiram um dia em que morreu o Deus Horus, certo? Não. Resposta da 1. Na verdade, o Deus Horus nem existiu, de fato, né? O Deus Horus, ele foi ele foi uma criação, tá bom? Então, o faraó, porque a Maria está me perguntando aqui, o faraó, ele não assumiu o lugar do Deus Horus quando o Deus Horus morreu. Na verdade, o Deus Horus nunca nem existiu, porque todos nós sabemos exatamente que quem criou tudo foi um único Deus, certo? Um único Deus. A 1, por favor, professor. Ok? Então, a primeira, vou repetir de maneira resumida. A primeira, ele assumiu o cargo de Deus, de reencarnação do Deus Horus, porque ele queria assumir o poder sobre todas as pessoas, e ele assumiu isso quando os dois Egípcios foram unificados. Primeira questão. Segunda, a construção das pirâmides de Gizé, até hoje... Como é a resposta da 1? Bota no chat. Das pessoas. Muitos pesquisadores e cientistas desenvolveram teorias para justificar sua construção, inclusive a de que extraterrestres haviam realizado tal feito. Segundo o texto do Box, aconteceu como foram construídas as pirâmides, certo? Como foram construídas as pirâmides. Então, o Box aconteceu, é justamente o Box que está em cima da nossa atividade, tá bom? As respostas, vocês vão ter que ouvir a minha explicação e vocês têm que deduzir a resposta de vocês. Eu não vou dar resposta para vocês copiarem, não. Tá bom? Não vou colocar no texto, não. Você vai ouvir, você vai entender, você vai comparar com a sua, que de fato já é para estar feito, né? A gente está só corrigindo, a gente corrige aquilo que está feito. Você vai comparar com a sua. Se precisar fazer algumas modificações, você faz. Se não, eu acho que a minha está parecida com o que o professor disse. Então, pronto, o caminho é isso aí. Deixa ela do jeito que está. Quando nós estivermos em aula presencial, a tia for dar uma olhada geral nas suas atividades, se precisar de uma modificação maior, ela lhe avisa. Tá bom? Então, porque agora não dá... Porque se eu for ficar digitando todas as questões, vocês vão ficar me vendo digitando. E aí, os alunos que perderam a aula, quando eles forem assistir no YouTube, eles vão... O senhor corrigiu o quê? Eu vi só o senhor parado lá. Aí eu vou dizer para eles, não, eu estava parado digitando. Não, então eu tenho que deixar aqui a explicação da questão, tanto para vocês que estão assistindo agora, quanto para as pessoas que possivelmente não podem assistir por um motivo ou por outro, ou então até mesmo para lá na frente você tirar as suas dúvidas. Eu não posso ficar digitando aqui, e vocês olhando para mim e eu calado digitando. Então eu vou explicar cada questão, e aí você compara com a sua e chega à conclusão de que se a sua está no caminho correto ou não, tá bom? Segunda questão. Primeiro foram feitas e organizadas estradas. Lembra que a gente está na resposta da segunda questão. Como que as pirâmides foi feito? Primeiro eles criaram grandes estradas. Para que as estradas? Para levar os grandes blocos de terras lá para o lugar das pirâmides. Porque antigamente era só desertão, né? Não tinha estrada, não tinha caminho, não tinha nada. Então eles fizeram um caminho bem grande, bem largo, para poder levar esses blocos de terra. E não era levado de caminhão, não era levado de trator, não era levado por máquina nenhuma. Esses blocos de terra eles eram levados pelo chão, sendo arrastado com rolos por baixo. Então precisava de um terreno limpo, precisava de um terreno pronto para ser levado. Então eles prepararam as estradas. Depois que eles prepararam as estradas, escravos e camponeses começaram a levar os blocos de terra e foram montando as pirâmides. Então, qual é a resposta da segunda? Primeiro eles prepararam as estradas e depois os escravos e os camponeses foram construindo as pirâmides. Tá bom? Primeiro eles apresentaram, depois foram construindo as pirâmides. Cai com Deus, aqui continua.
Exato, Pedro. Eu já dei a resposta 2 vezes, não foi da primeira? 2 ou foi 3 vezes da primeira questão? Não deu para copiar, eu fiz a metade, só que não deu para fazer a outra. Uhum. A outra metade é como foi introduzido na sociedade, foi introduzido na unificação dos 2 Egitos. Foi introduzido na unificação dos 2 Egitos. Então, formar uma identidade cultural é algo bem complexo e sua influência na construção de uma sociedade no Estado organizado mais difícil de se estabelecer. Ao longo da história da humanidade, várias civilizações lutaram por independência ou unificação de seu território. Na década de 1990, um Estado chamou a União Soviética e se dividiu, gerando 15 novas nações, inclusive a Rússia. No caso do Egito Antigo, a unificação se deu num processo necessário. Na antiguidade, o risco das cidades serem invadidas e saqueadas por outros povos era muito grande. Nesse sentido, reflita e comente sobre o processo de unificação do Egito Antigo. Certo? Então, o que ele está falando? Ele está falando que no Egito tinha... Lembra que nós vimos que o Egito, eles deram muito bem com a agricultura? Eles cereais para eles, tinham cereais para vender e ainda sobrava, né? Cereais. Então, sobrava. Acontecia o quê? Acontecia que pessoas invadiam, certo? As pessoas invadiam aquele território. E aí, as primeiras invasões eram suportadas, tranquilo. Mas aí uma invasão após a outra, uma invasão após a outra, foi enfraquecendo, certo? Foi enfraquecendo aquele povoado. E aí aconteceu o quê? Aconteceu que, para não se destruir de uma maneira geral, eles se unificaram. Então, a pergunta é, nesse sentido, reflita e comente sobre o processo de unificação do Egito. O Egito, ele se unificou para fortalecer as suas defesas, certo? Então, o Egito, ele se unificou para fortalecer as suas defesas, o Alto e o Baixo Egito. Mas lá no texto tem muita coisa. Tem, mas essa muita coisa quer dizer justamente isso. Vamos falar sobre o processo? Vamos. Eles se unificaram para fortalecer a sua defesa. Certo? Se unificaram para fortalecer a sua defesa. Contanto, Maiane, que no final você coloque assim, para fortalecer a sua defesa. Tá bom? Não esqueça disso não, que esse foi o principal objetivo pelo qual eles se uniram. Quarta questão. Como é, professor? Não entendi direito, professor. Pode repetir? Eles se uniram para fortalecer a sua defesa. Quarta questão. Qual era a razão dos constantes conflitos entre os nomarcas e os faraós? Lembra dos nomos, né? Vamos lembrar dos nomos aqui. O que acontecia? Os nomos eram os povoados mais antigos que tinham lá desde a época que o Egito começou a se formar, certo? Então, o Egito estava se formando, já tinha os nomes. E quem cuidava dos nomes eram os nomarcas. Quando o Egito se unificou, o que foi que o faraó fez? O faraó deixou que os nomes permanecessem, e aí os nomarcas ficavam cuidando dos nomes. E o faraó administrava tudo. Aí os nomarcas, eles começaram a brigar com o faraó. Começou a ter uma briga e nós vimos isso aí, certo? Aí, qual foi o principal motivo pelo qual os nomarcas brigavam com os faraós? Eles brigavam com os faraós por causa das altas taxas de tributo que eram cobradas pelo faraó. Então, o faraó estava cobrando uns tributos muito altos aos nomarcas. Os nomarcas, insatisfeitos, começaram a questionar, e aí gerou a confusão entre eles dois. Então, qual é a razão constante dos conflitos? As altas taxas de tributos. Altas taxas de tributos. Essa foi a razão da briga. E aí, quando aquele período, certo? Quando o período dinástico acabou, nós vemos que começou o Império, certo? E aí nós vimos o Médio Império, nós vimos lá a origem do Médio Império, nós vimos as reconstruções das terras férteis, porque essa briga entre nomarcas, nós lembra que nós falamos que essa briga entre os nomarcas e o faraó destruiu muitas terras, então houve a reconstrução das terras férteis. Depois dessa reconstrução, nós vimos um grande aumento da produção, certo?
tanto agrícola quanto cultural e artística, porque houve ali uma certa paz, certo? Houve uma paz ali por um longo período, e aí o faraó ele começou a dominar sobre os egípcios reagiram, aí foi onde iniciou-se um novo império, e aí nós vimos que houve a retomada do Egito pelo faraó, certo? O Egito foi invadido, toda aquela história que nós vimos, né? E eles não tinham exército. Quando eles foram invadidos, certo? Pelos íxios. Só que aí, lembra que eles aprenderam com os íxios como se fortalecer, como fazer arma, certo? Eles aprenderam como criar, como lutar, e aí eles reagiram e retomaram o Egito de novo. Quando eles retomaram o Egito novamente, iniciou-se o que nós conhecemos como Novo Império. Mas o Novo Império ele não viveu em paz, nós vimos que eles tiveram disputas e mais disputas. Agora não era entre os faraós e os nomarcas, era entre os faraós e os sacerdotes, certo? Depois disso, nós passamos para a nossa atividade da página 99. Ficou para casa, nós não corrigimos, nós vamos corrigir ela agora. Tá? Então, vê que nós estamos corrigindo a atividade e já estamos fazendo uma visão panorâmica, já estamos fazendo uma revisão do conteúdo. Então, revisão do conteúdo e a correção de atividade, tá certo? Professor, eu coloquei a minha resposta à questão 4 no chat. Tá bom, ok. Página 99, primeira questão. Página 99, a primeira questão. Todo mundo aí para 99, para a primeira questão. Hoje nós só temos atividade para corrigir, né? Vamos corrigir atividade. Se der tempo, a gente entra no conteúdo novo, mas a gente tem uma atividade bem maior ali na frente para nós corrigirmos, que é da 102 até a 108, certo? Mas, a 107, né? A gente vamos dizer assim. Mas nós vamos conseguir, certo? Porque parece assim que é muitas coisas, muitas páginas, mas as questões são extensas. Primeira questão. O início do Império Egípcio foi marcado por paz e estabilidade econômica por conta do fortalecimento dos faraós sobre os monarcas. Relate as consequências econômicas desse contexto para os egípcios. Quer saber das consequências políticas e das consequências econômicas que houveram por causa dessa paz, consequências políticas. A principal consequência política foi que os monarcas ficaram sobre o controle do faraó, certo? Sob, sem o RE no final. Os monarcas ficaram sob o controle do faraó. Essa foi a principal consequência política, tá certo? A principal consequência política foi essa. E a consequência econômica, nós acabamos de falar. A produção agrícola aumentou, certo? A produção agrícola foi retomada e em uma escala maior do que o que era antes, ok? Então, vamos lá. Primeira questão. A resposta da primeira questão, ela fica mais ou menos assim, certo? A política, a principal consequência política foi o domínio completo do faraó, certo? Domínio completo do faraó. No caso, os monarcas, eles ficaram debaixo do poder dele, né? Então, você pode colocar o domínio completo do faraó, ou então os monarcas ficaram sujeitos à autoridade do faraó, os monarcas aceitaram o controle do faraó. Você pode escrever isso de várias formas. Contanto que você escreva que o faraó agora é quem manda nos monarcas, tá bom? Essa é a política. E a econômica, a produção agrícola, explodiu, certo? Começaram a produzir muito mais do que eles produziam antes. Bom, essa aí é a resposta da primeira. Segunda questão. Cada nação, na atualidade, estabelece a defesa de seus limites territoriais, visando proteger o seu povo e a sua nação de invasores e de outros povos. Ele está falando aqui que todo mundo, todos os povos criam as suas fronteiras, defendem as suas fronteiras para que os outros povos não invadam. A questão está dizendo isso. Mesmo ao longo da história, a civilização não só visava proteger seu território, como também expandir, dominando outras regiões. Então, além deles se protegerem, eles queriam aumentar ali o seu território e eles dominavam as regiões mais próximas, dominavam as civilizações mais fracas. Certo? Ele está falando isso aí. Tá bom?
Ah, nós estamos, Ronald, entrou agora, cara, que a gente está em história, a gente está corrigindo aí a página 99, viu? Página 99 de história, 22 minutos de aula, né? Vamos lá. Então, a questão falou que todo mundo defende seus territórios e que eles ainda avançam, invadindo os territórios das civilizações mais fracas para poder aumentar o seu espaço, para poder aumentar o seu território. Aí ele vai falar agora do Egito. Ó. No Egito Antigo, mais precisamente no Novo Império, ó, a gente está vendo aí o Novo Império, ele diz exatamente onde você tem que ir buscar a questão, né? Você vai lá no Egito Antigo, você vai lá no Novo Império, os egípcios realizaram sua expansão, o que lhes deu grande estrutura e poderio. Esse processo fortaleceu o desenvolvimento de alguns setores econômicos egípcios, certo? Avalie-os. Então, ele está perguntando, está dizendo o seguinte, algumas partes da economia egípcia aumentou, foi valorizado, certo? Então, avalie isso aí, tá bom? Então, tem vários, tá? Eu vou avaliar 2 aqui, para você não ficar com a cabeça cheia de coisa, mas vamos avaliar 2 coisas que melhoraram, certo? Que melhoraram por conta desse avanço, certo? Por conta desse avanço. E aí eu vou pegar aqui o gancho da Maiane, certo? Eu vou dar uma. Na verdade, eu vou dizer só uma agora. Eu ia dizer uma, a da Maiane disse uma, eu vou dizer outra. Então, a da Maiane foi a grande. Eles desenvolveram um grande sistema de produção agrícola. Certo? Então, isso aí é uma das partes econômicas inesquecíveis. Todas as vezes que você pensar em Novo Império e pensar em Egito, lembre logo, um grande desenvolvimento agrícola. Certo? Então, eles tiveram um grande desenvolvimento agrícola. E outro que eu quero falar, lembra que eu falei para você, lembra que nas nossas aulas nós vimos que os oficiais que estavam em guerra, eles invadiam os povos, eles dominavam os povos, e em troca, eles recebiam bens. Então, vários oficiais foram desenvolvidos, eles foram criados vários oficiais, e esses oficiais, eles possuíam riqueza, certo? Essa riqueza se distribuiu pelo povo menos favorecido. Então, primeiro, produção agrícola exemplar, certo? E o segundo, uma maior distribuição da riqueza. Tá? Então, esses são 2 pontos. Existem outros? Existem. A expansão territorial, eu poderia falar, certo? Quando eles foram para... Talvez se você falou isso aí, eu vou falar agora só para você conferir com o seu. Certo? Mas qual que é a nossa resposta agora? Nossa resposta agora é uma produção agrícola exemplar e uma maior distribuição de riqueza entre o povo. Pronto, essa é a resposta. Mas eu poderia falar também, certo? Da expansão territorial do Egito, que conquistou a Núbia, Palestina, Síria, Fenícia, poderia falar disso aí, certo? Eu poderia falar do aumento na produção cultural, certo? O aparecimento de gente para trabalhar com tecelagem, com artesanato, com arquitetura, certo? Eu poderia falar também que o povo agora pode ter acesso a essas coisas culturais. Então, tudo isso pode entrar nessa questão aí. Eu falei 2 para você não encher tanto a cabeça na hora de você for elaborar uma resposta para essa questão. Terceira questão. Como se deu a expulsão dos Ixos que deu origem ao novo império? Essa aqui todos vocês têm capacidade de responder, certo? Essa aqui todos vocês têm capacidade de responder. Porque essa aqui é a mais fácil que tem. Como que se deu a expulsão dos Ixos, que deu origem ao novo império? Eu até já falei isso hoje, né? Os egípcios, eles foram dominados pelos Ixos. Só que eles ficaram olhando, eles ficaram participando. Então, eles aprenderam como ter um exército forte. Eles aprenderam como lutar em uma guerra. Quando eles aprenderam isso, o que foi que eles fizeram? Egípcios, fora. Saem fora daqui vocês. Agora nós sabemos guerrear, agora nós sabemos lutar, agora nós somos iguais a vocês. Se vocês quiserem competir, a gente compete. Certo? Mas o negócio aqui, agora está de verdade. Agora a briga é de verdade. Agora a briga tem 2 lados. A gente aprendeu a brigar.
Então, a resposta é essa aí, certo? Eles aprenderam as técnicas de guerra, aprenderam a construir os carros, as ferramentas, depois que eles estavam preparados, eles expulsaram os fixos, certo? Ok? Como resposta da terceira, na verdade, o que ele quer saber, Maiane, é como que os Ixos foram expulsos. Né? Como que eles foram expulsos? O que aconteceu para que eles fossem expulsos? Você vai contar isso, você vai colocar isso na questão. O que aconteceu até a hora em que os Ixos foram expulsos? Pronto. Isso é que a questão quer saber. Tá bom? Não tem, o novo império aí é só um acréscimo na questão, certo? Mas eles querem saber exatamente o que aconteceu para os egípcios serem expulsos. Quarta questão. Explica os motivos que levaram os egípcios a investir no militarismo e no desenvolvimento do expansionismo. Então, certo? Depois que os egípcios foram embora, certo? O que o Egito fez? Eu vou só repetir o que eu já falei para vocês. Eles pensaram assim, poxa, agora a gente tem que se fortalecer. Agora a gente tem que permanecer forte, porque senão vem outra turma e invade a nossa terra de novo. Certo? Então, a pergunta da quarta questão está dizendo assim, ó, o que levou eles a desenvolver, a investir no militarismo? Eles investiram no militarismo para fortalecer as suas defesas, certo? Eles investiram no militarismo para fortalecer as suas defesas. E o que foi que fez com que eles desenvolvessem o expansionismo? Eles pensaram o seguinte, os Ixos conseguiram nos invadir, então nós conseguimos invadir outros povos. Vamos fazer o seguinte, vamos testar lá na Núbia, vamos ver se na Núbia dá certo? Invadiram a Núbia, deu certo. Vixe, cara, meu irmão, é legal, deu certo, nós conseguimos invadir, agora a Núbia é nossa. Então vamos em outros cantos. Foram na Palestina, foram na Síria e foram na Fenícia. Então o que foi que fez com que eles investissem no expansionismo? Porque eles viram que era possível invadir outros povos, certo? Então a resposta a quarta questão, ela tem duas respostas. A primeira é, eles investiram no militarismo para fortalecer as suas defesas, e a segunda, eles desenvolveram o expansionismo porque eles viram que era possível invadir outros povos. Vamos seguindo. Falta mais nada aí? Pronto. Daí nós tivemos essas 4 questões, aí as 4 respostas, 4 comentários. Como eu falei, você vai comparando aí as suas respostas, você vai acrescentando, retirando, trocando, certo? Porque não tem nada aqui para você, a gente não tem que copiar. Nós temos que aprender a trabalhar com história fazendo as nossas respostas. Porque se nós passarmos a nossa vida trabalhando com história, certo? Estudando história, tendo que copiar 1 ou 2 parágrafos numa resposta só, como que fica para você estudar isso? Imagina você ter que estudar 4 questionários, cada questionário com 6 questões, cada questão com um parágrafo de resposta. É a mesma coisa de você ler o livro novamente, certo? Então, quando você começa a elaborar suas respostas, quando você começa a pensar no contexto, quando você começa a pensar na situação e elaborar suas respostas, mesmo que na prova você não faça a mesma resposta, mas você vai ter capacidade suficiente de lembrar de tudo e de elaborar uma nova resposta, se preciso for, na hora da sua avaliação. Por isso é que nós temos que pensar em história dessa forma. Eu sei que existem dados específicos, eu sei que existem pontos específicos que não podem deixar de ser mencionados, como eu estava falando na questão lá com a Maiane, aquela questão anterior, certo? Que ela fez a resposta dela, ficou muito legal, ficou show de bola. Só que eu disse assim, Maiane, acrescenta só que é para fortalecer as suas defesas. Por quê? Porque justamente existem pontos que não podem ser retirados da questão. Mas isso você vai percebendo enquanto você estiver analisando a questão e a situação na qual a questão está lhe colocando, tá bom? Depois que nós vimos esse questionário, nós passamos a estudar sobre a estrutura política do Egito, certo? Como que o Egito se organiza politicamente? Lembra que ele fortaleceu as defesas, que ele aumentou o seu território, Núbia, Palestina, Síria. Então, ele aumentou o seu território, ele fortaleceu as suas defesas, agora está na hora de organizar a casa, organizar dentro de casa. Então, eles se organizaram politicamente, certo? Eles criaram uma pirâmide
para ter uma organização política. Nós vimos isso aí. E na pirâmide nós vimos de baixo para cima, nós vimos os escravos, os camponeses, os soldados, os sacerdotes, os funcionários públicos e artesãos, os escribas, os soldados, eu falei sacerdotes, gente? Não, camponeses, né? Os sacerdotes e o faraó, né? Então, essa aí é a nossa pirâmide. Escravos, camponeses, artesãos, escribas, soldados, sacerdotes e faraó. Essa pirâmide foi criada pelo Egito para organizar a casa, certo? Pronto, as nossas paredes já estão legais, nós já temos terra, nós já estamos fortes, nós já estamos produzindo, agora vamos organizar a nossa casa. Para nós organizarmos a nossa casa, vamos fazer uma pirâmide. Quem está lá na ponta? O faraó. Depois do faraó, os sacerdotes. Depois vem os escribas. Depois vem os soldados, certo? Depois vem os camponeses. Não, depois vem os artesãos. Depois os camponeses e os escravos lá embaixo. E aí, depois que nós vimos isso, foi passado para a gente uma atividade, certo? Um questionáriozinho para nós fazermos da página 102 até a página 103. Certo? Ok. Da 102 a 103. Aqui, essa aqui é a nossa última atividade. Eu tinha falado que a gente tinha que corrigir a atividade da página 106, mas nós nem fizemos ainda, tá? Nós vamos corrigir essa aqui, e aí nós já vamos fazer a introdução sobre a religião dos egípcios. Se der tempo, nós terminarmos ela hoje, aí você já faz a atividade. Acredito que sim, vai dar, porque é um texto muito curto, tá bom? Então, nós temos ainda 15 minutos de aula. Vamos fazer essa correção e vamos seguir. Primeira questão. Página 102, certo? Página 102. Tem gente saindo aí, caindo e voltando. Página 102. Se você voltando agora, você continua com o seu livro aberto, mas agora na página 102, tá? Eu entendo que essa saída e esse retorno é por conta da internet. Né? Vocês ficam caindo e voltando, né? Pega aí um gelolzinho, pega uma pomada. Todas as vezes que você cair, você passa uma pomadinha aí no seu celular, passa uma pomadinha na internet e volta. Vamos lá. Explique como se organiza a sociedade egípcia, certo? Como que ela se organiza, tá bom? Professor, eu acho que ela está organizada como uma pirâmide. Tá certo? Tá certo. Certo? Eu acho que ela está organizada. Não, você não acha, não. Realmente ela está organizada em forma de pirâmide. Você vai colocar assim. Ela está organizada em forma de pirâmide, onde a sequência hierárquica, né? A sequência de hierarquia você vai colocar a sequência. É isso. Ela está organizada em forma de pirâmide, onde a sequência hierárquica é faraó, sacerdotes, escribas, artesãos, camponeses e... não. É faraó. Eu não estou olhando, eu estou falando aqui sem olhar. Eu vou olhar para vocês. Faraó, vou olhar não que é fácil. Faraó, sacerdotes, escribas, soldados, artesãos, camponeses e escravos. Tá bom? Então, essa é a ordem que você tem que colocar isso. Na primeira questão. A primeira questão é só isso. Você vai dizer assim, se organiza em forma de pirâmide. E a sequência é essa. Bota 2 pontinhos. Você vai lá. Faraó, sacerdotes, escribas, soldados, artesãos, camponeses e escravos. Segunda questão. Comente as camadas sociais a seguir. E aí ele coloca todas as camadas sociais, para você fazer um comentário sobre cada um, certo? Você vai fazer um comentáriozinho sobre cada uma dessas camadas sociais. Tá ok? E esse comentário é muito, muito pessoal, né? Muito pessoal, cada um faz um comentário sobre as camadas sociais. E aí vamos fazer o seguinte, vamos ouvir o comentário de vocês? A letra A, deixa eu escolher alguém aqui para fazer para mim o comentário da letra A. Eu vou olhar aqui, eu escolho alguém aqui para comentar sobre a letra A, sobre os camponeses e os escravos, certo? Maiane, faz o teu comentário, leia aí o teu comentário sobre os camponeses e os escravos. Eu vou ter sim, dos escravos. Embora as sociedades da antiguidade oriental não fossem sem escravatórios, existiam alguns sinais que haviam escravos.
usados em funções específicas. Os camponeses, eu botei já outra coisa. Essa classe era a base econômica da sociedade egípcia, pois suas forças de produção eram fundamentais na agricultura. Pronto, beleza, perfeito. Não tem mais nada que colocar. Ah, mas a minha não está igual a da Maiane. Não precisa ficar igual a dela. Certo? Não precisa ficar igual a dela. Você vai fazer um comentário sobre os escravos. Você vai fazer os escravos do Egito aqui, que já tem no seu texto. Você vai fazer um comentário sobre os camponeses. A gente está ouvindo a Maiane, mas a sua resposta não precisa estar igual a dela. Apesar da dela estar muito certa, mas a sua não precisa estar igual a dela. Tá bom? Escribas e sacerdotes. Taimon, vamos ouvir o seu comentário sobre escribas e sacerdotes. Eu havia escrito: sacerdotes eram antigos faraós que agora são responsáveis por crenças, cultos religiosos, com a função de mostrar ao povo que o faraó é a reencarnação de Deus Horus. E os escribas, sendo únicos que sabiam escrever, daí o nome escribas, eram responsáveis pela cobrança de impostos, muito importantes também para o faraó. Pronto, show. Show de bola. Legal. É legal lembrar isso aí, porque isso aí não tem no livro, certo? Ele lembrou de algo da aula, né? Ele lembrou de algo da aula. E deixa eu ver aqui. Não tem no livro. Realmente tem no livro, porque eram os únicos que sabiam ler e escrever, por isso não me escrevo assim. Deixa eu ver aqui. Funcionários públicos. Legal, ficou legal a resposta do Taimon da letra B. Sua resposta não tá igual a dele? Tá errada? Tá não, certo? Se você fez um comentário sobre os escribas, show de bola. Se você fez um comentário sobre os sacerdotes, beleza também, certo? Agora vamos ver um comentário sobre os funcionários públicos e os artesãos. Então, funcionários públicos e artesãos. Deixa eu ver alguém aqui. Cadê a Clara? Tá aí, Clara? Não, que ela tá aí, tá, né? Tá. A CE, professor. Isso, exato. Aos funcionários públicos cabia a arrecadação dos impostos e os artesãos fabricavam vasos de cerâmica, cestos, barcos fluviais, entre outros produtos. Show de bola. Mesmo jeito, certo? Legal. Muito legal mesmo. Funcionários públicos, um comentário, artesãos, outro comentário. É isso que é para fazer, certo? Desse jeitinho aí. Deixa eu ver alguém aqui. Samantha, os soldados, a letra D. Samantha, cadê a Samantha? Aqui não, saiu. Gabriel. Eu Isso, soldados. botei. Os soldados tinham a função de proteger o faraó como grande diversão. Diversão? Não, eles tinham eu botei assim, os soldados tinham a função de proteger o faraó. Eu também trouxe. Não é grande diversão, não, cara. É de grande importância, certo? Corrige isso aí. Viu? Só isso que tu corrige. Uma grande importância. Tá? Tá bom. Mas o resto, tá certo? A nossa aula termina em 40. É isso, né? Então pronto, tá certo. E aí vocês fazem o resto aí, certo? Vocês já sabem qual é a pegada, tá bom? Um abraço. Até mais. Professor. Tchau, professor. Fique com Deus. Professor Tomé. Tchau, professor. Ele é o Tomé. Tem dois Tomés. Aqui o Tomé.